Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Famílias da Bíblia. No capítulo 9 de Gênesis, nós vemos o seguinte: que os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé e os descendentes dele se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor, ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai, que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou, depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. E o que eu quero refletir com você hoje sobre essa passagem é sobre algo muito profundo. A interpretação dessa passagem podem ser diversas, né? Já houve vários estudos que apontaram algumas interpretações de coisas que aqui o texto não diz. O texto diz que Cã viu o pai nu e foi contar para os irmãos. Ou seja, a primeira constatação é que ele viu e foi falar. Ele poderia ter visto e ficado calado, mas ele foi falar para os irmãos. Então é bem provável que ele debochou do pai, que ele fez chacota com o pai por ter visto ele daquele jeito, bêbado. É muito provável que ele tenha feito isso e esse tenha sido um dos motivos para o pai ter se irritado tanto com ele a ponto de amaldiçoá-lo. Mas, independente de exatamente qual tenha sido a situação, o que fica claro é que ele desagradou o pai. E é muito provável que não tenha sido a primeira vez, que já era um comportamento, um desvio comportamental de Cã. E toda vez que os filhos fazem algo que desonra os pais, isso repercute como uma maldição na família, no sentido de que, mesmo que Noé não amaldiçoasse seu filho, o fato de ele se comportar dessa forma errada já demonstrava um caráter errado. Isso levaria ele, sim, a gerar filhos, uma família de pessoas que cometeriam mal. E então, toda vez que nós nos percebemos de alguma forma desonrando a família, nós apontamos para algo de mal que vai acontecer nas futuras gerações. Todos os desacordos, todos os desencontros, principalmente na relação entre pai e filhos, vão repercutir nas próximas gerações. Aqui a maldição não era só para Cã, seria para toda Canaã, todas as gerações que vieram a partir dele. Era uma maldição grande, certo? Que impactaria as futuras gerações. E a vida é assim. Quando nós olhamos a vida pelo olhar sistêmico, pela abordagem sistêmica familiar, nós entendemos que tudo está relacionado à família. A família da qual nós viemos e a qual nós estamos formando. Então o impacto das nossas decisões é muito forte. E aqui isso fica bem claro.
Cã tinha um caráter desviado, um caráter errado. Essa talvez foi uma atitude apenas que mostrou esse caráter ruim dele. Mas ele já não estava firme naquilo que era correto. E então as futuras gerações da família dele também sofreram por conta disso. Por consequência do próprio comportamento do pai, não só dessa atitude de ter visto o pai nu, mas com certeza por conta do caráter que ele tinha e cultivava todos os dias, que não era bom, que não visava o que era decente, o que era correto. Os outros filhos, apesar do erro do pai de ter bebido demais e ficado lá na tenda dele, eles não zombaram do pai. Eles foram lá e o cobriram, procuraram nem olhar para ele, né? Procuraram esconder aquela vergonha. E veja que muitas vezes nós zombamos das pessoas da família. Quando há alguma situação engraçada, que nós julgamos engraçada, né? O outro está fazendo um fiasco porque está bêbado, ou aconteceu alguma coisa, nós fazemos piada, chacota, gravamos um vídeo. Isso é desonrar a família. É a nossa própria família, é dela mesma que nós estamos fazendo piada. Precisamos honrar a nossa família e buscar fazer o melhor pela nossa família. Não no sentido de acobertar os erros, mas também não no sentido de torná-los algo vexatório. Mas sempre com muita sabedoria, assim como os outros 2 irmãos fizeram. Se você crê na importância disso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, a cultivarmos esse espírito de sabedoria dentro das nossas famílias. Esse espírito de entendimento e de honrar as gerações da nossa família, sabendo que todas as nossas atitudes repercutem nas gerações futuras. E a minha oração é que o Senhor abençoe todas as gerações da minha família, que o Senhor me dê toda a sabedoria para ensinar as próximas gerações no caminho certo e para honrar as gerações que já passaram. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.